Daqui a pouquinho, nós vamos ver a reportagem completa da reunião hoje na sede da Federação Paulista de Futebol, que definiu datas e estádios onde acontecerão os jogos da próxima fase do Paulistão. Mas já adiantamos que teve polêmica, viu? Porque o Linense escolheu... Tô vindo pra cá, Pascoal, tô vindo mais pra cá. Porque o Linense escolheu o Morumbi para mandar o jogo, justamente a casa do rival nas quartas de final. Por isso, a gente quer saber, esse é o tema da nossa enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Você achou ético o Linense vender o mando de campo para o São Paulo? Acesse o site, vote resultado no final do programa de hoje. E aí? Eu vou falar muito mais sobre isso no decorrer do programa, quando chegar a hora. Quero falar muito, porque eu acho um absurdo. E aí defendem tanto os campeonatos regionais. Para quando tem um jogo decisivo, mandar os dois jogos em São Paulo... Sabe, se é para fazer dinheiro, vai, sei lá, marca amistosos. Eu acho um absurdo. Não é nada ético, não é nada correto. E acho um absurdo a Federação Paulista aceitar um negócio desse. Tá levando também, né? É isso aí, é um absurdo. Eles fazem esse campeonato paulista aí, cheio de rodadas inúteis para encher linguiça. Para encher linguiça, não. É para... O argumento é que o clube grande vai poder jogar no campo que ele nunca joga e tal. Aí eles fazem isso. Aí quando chega um momento desse, em que deve prevalecer a questão técnica, aí vem a grana. O meio a meio, né? Sabe, isso aí, futebol não é filantropia, gente. É uma competição. Que onde deve ganhar o melhor, o maior, aquele que tem mais poder. Essa é a realidade. Não é essa coisa de dizer assim, coitadinha do pequeno, mas é um jeito dele ganhar um dinheirinho. Peraí, isso aí não é filantropia, cada um na sua, cada macaco no seu galho. Os pequenos jogam com os pequenos dentro de uma realidade que é a deles, até que eles se transformem em grandes. Porque os grandes hoje não nasceram grandes, todos foram pequenos, entendeu? E cresceram. E construíram uma história, e construíram uma tradição. Então vamos devagar com essa dor aí, hein? Menos mal que no Campeonato Brasileiro já acabaram com essa palhaçada. Agora aqui em São Paulo, o principal campeonato regional do país... Deixa pra lá. Que vergonha, né? Mais 4 jogos completaram a última rodada da primeira fase do Paulistão. Ituano e Red Bull Brasil empataram por 0-0. Esse jogo aconteceu no estádio Novelli Júnior em Itu. Em Ribeirão Preto, Botafogo e Ferroviária também ficaram no 0-0. O São Bento ganhou do Mirassol em Mirassol por 1-0. E o Audax perdeu do Santo André em Osasco 2-1 e caiu para a Série A2. Veja agora como ficou a classificação geral do Paulistão. Vale lembrar que a soma dos pontos, a soma continua valendo para as quartas de final e para a semifinal, tá bom? O Palmeiras somou 25 pontos e, por enquanto, tem a melhor campanha da primeira fase. Com 24, o Corinthians está na segunda colocação. O Santos vem em terceiro com 22. A Ponte Preta também tem 22, mas está na quarta colocação, porque o Peixe tem um saldo de 7 vitórias e a Macaca 6. O São Paulo terminou a primeira fase em quinto lugar com 20 pontos. Linense com 17 ao sexto. Em sétimo está o Botafogo também com 17. Mirassol e Novo Horizontino fizeram 15 pontos. Ituano e Santo André, 14. São Bento, 13. Red Bull Brasil e Ferroviária também somaram 13 pontos e caíram agora para a segunda divisão. São Bernardo com 10 pontos e o Audax com 9 pontos. Eu estou bem chateado com o rebaixamento do Audax. Explico. Eu também. Porque já ouvi colegas e tudo, a respeito, cada um tem a sua, mas aquela história, falavam tanto do Fernando Diniz, foi vice-campeão paulista, futebol bonito, quase caiu com o Oeste e agora caiu com o Audax como se ele fosse um grande lixo. Meu Deus, tirando o Tite na seleção brasileira, técnico que apresentou futebol mais vistoso, mais interessante, foi justamente Fernando Diniz. Isso mesmo. E aí você tem que ouvir eu já mudei de rádio quando estava ouvindo essa situação. Mas são aqueles velhos jovens que estão por aí. Mas vem cá, é um futebol bonito, vistoso e que cai para a segunda divisão. Então é um futebol bonito, vistoso e que não resolve. Mas olha aqui. Claro que resolve. Mas tá na segunda. Caiu.
Mas olha aqui, quando o Fernando Diniz esteve aqui no Mesa Redonda, num intervalo lá, eu conversei com ele e disse, olha, tudo bem, mas o seu time é fraco, tecnicamente, os jogadores são fracos. Ele fez uma cara de quem não concordava e tal, mas a verdade é essa. Sim. Esse time joga... E não adianta técnico. O técnico contribui muito em algumas vezes, material. em outras nada, mas fundamentalmente é o jogador que resolve. Claro. E aí você precisa de tempo para o time se entrosar, para tudo mais. Quer dizer, o Campeonato Paulista é um campeonato muito curto. Simples assim. Eu não vejo que ele não tenha qualidade porque caiu e nem acho que não seja competitivo. Pô, é assim mesmo. Quando você já imaginou que o Audax chegaria a uma final de Campeonato Paulista? E chegou goleando São Paulo, eliminando o Corinthians em plena arena Itaquera, fazendo o Santos que joga pra frente, jogar retrancado atrás, porque senão tomava um chocolate. O ano passado. Mas o que restou desse time do ano passado? Vendeu todo mundo. Então pronto, simples assim, isso explica. O problema não é o técnico, é a renovação que tem que ser feita. Aí sim. Ué. Bom, então tá bom. Aí sim. Mas caiu. Aí sim. Aí a Federação Paulista de Futebol divulgou hoje datas e horários dos locais dos jogos das quartas de final. Então vamos ver aí com o Adriano Dolfi. A reunião do Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol com os presidentes dos 8 clubes classificados definiu as datas das quartas de final do Campeonato Paulista. A tabela ficou da seguinte maneira. No sábado, às 4 da tarde, a Ponte Preta enfrenta o Santos no Moisés Lucarelli. Às 6h30, Botafogo e Corinthians no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. No domingo, às 4 da tarde, Linense e São Paulo no Morumbi. E às 7 da noite, Novo Horizontino enfrenta o Palmeiras no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. O ponto polêmico da reunião ficou por conta da escolha dos locais dos jogos envolvendo o confronto entre Linense e São Paulo. A Federação Paulista de Futebol, em conjunto com os clubes, decidiram que o estádio do Morumbi será palco tanto da partida de ida quanto do jogo de volta. É uma decisão tomada que a gente já tinha pré-conhecimento de algumas limitações de estádio que o Linense tem. Desde o ano passado, até por uma recomendação do Ministério Público, o estádio vem em obras e a gente ainda não conseguiu concluir, junto com a Prefeitura, o estádio municipal. Eu não tenho essa possibilidade de jogar em Lins. As duas opções que nos restaram foi jogar em uma outra cidade do interior ou na capital. Muito claramente, em qualquer cidade do interior que a gente jogue contra o São Paulo, a torcida da maioria vai ser do São Paulo. O senhor vê alguma espécie de vantagem do São Paulo de jogar essas duas partidas em sua casa? O futebol hoje está muito próximo, né? Está todo mundo muito equilibrado, né? Você já não vê mais equipes perdendo muito feio, enfim, as equipes estão bem niveladas. O Linense é uma grande equipe, assim como é o Botafogo de Ribeirão Preto. As distâncias entre equipes grandes e equipes pequenas diminuiu muito. Eu acho que até hoje não existe mais essa diferença tão grande. Assim, os duelos de volta também ficam definidos. No dia 7 de abril, uma sexta-feira, às 9 da noite, o Palmeiras pega o Novo Horizontino no Pacaembu. No dia 8, sábado, às 4 da tarde, o São Paulo enfrenta a Linense novamente no estádio do Morumbi. No dia 9, domingo, às 4 horas, Corinthians e Botafogo na Arena Corinthians. E na segunda-feira, dia 10, às 8 da noite, o Santos enfrenta a Ponte Preta no estádio do Pacaembu. Por que o Pacaembu, o segundo jogo? Porque nós estamos querendo há algum tempo jogar no Pacaembu. É uma promessa que nós fizemos de jogar mais no Pacaembu. Promessa que fizemos para a nossa torcida. O fato de jogar a segunda partida na sexta-feira, nosso entendimento foi uma data bastante significativa, porque nós temos o jogo na quarta da Libertadores, né? Então nós temos um espaço de tempo importante para jogar depois com o Penharol. Para o Palmeiras foi importante jogar na sexta-feira. Sim. O Palmeiras tem um ponto na frente e o Corinthians, para ter essa vantagem na final, só acha possível no confronto o Palmeiras tem um jogo importante contra o Novo Horizontino? Tudo é possível, né? Mas eu acho que o objetivo maior é você passar de fase, né? Logicamente que se a gente puder fazer isso com 2 vitórias e torcer para o Palmeiras não ganhar pelo menos um dos jogos, a gente consegue alcançar o primeiro posto do campeonato. Vamos para o campo.
eu fiquei prestando atenção no senhor Jacobson, diretor de São Paulo, quando questionado, né? São Paulo não tem vantagem. Eu não sei por que contrariar o óbvio. É claro que o São Paulo tem vantagem. E esse argumento, porque não existe muita diferença mais do pequeno e o grande. Então vamos imaginar, São Paulo e Corinthians, por exemplo, numa semifinal de campeonato. Pô, joga as duas em Itaquera, portanto. É óbvio que faz diferença. É óbvio, e a questão técnica fica prejudicada. Claro. O presidente do Linense falou assim, não dá para jogar em Lins, e se jogar em qualquer outra cidade do interior, teria maioria São Paulina. Só que jogar as duas partidas no Morumbi não tem o menor senso, você vendeu um mando de campo. Claro. Qual a lógica do Santos jogar em Campinas contra a Ponte Preta, o Palmeiras ir lá para Novo Horizonte e o São Paulo... São Paulo não tem nada a ver com isso, ok? Né? Mas é um absurdo, a Federação Paulista não pode aceitar. Tem a questão ética, tem a questão da credibilidade do campeonato, porque muda. Se foi criado esse mata-mata com duas partidas, para você ter uma partida fora e uma partida em casa, um time jogar as duas em casa, distorce totalmente o sentido da coisa. É de um amadorismo. Alguém vai falar assim, não é amadorismo porque tem dinheiro envolvido. Porque a Linense vai receber talvez esses dois jogos, o maior dinheiro da temporada inteira. Então, se o dinheiro é a questão, para de jogar bola, não precisa nem jogar. A questão de... O Palmeiras vai jogar no Morumbi, né? Não, no Pacaembu. No Pacaembu, não. Palmeiras acho que joga no Morumbi. Morumbi? Não sei, eu preciso confirmar isso aí. Eu tinha visto o Pacaembu. Mas de qualquer forma não vai jogar no Parque. É no Pacaembu. É no Pacaembu. Não vai jogar no... E eu fico pensando aqui, os caras quando começaram a construir esses estádios para a Copa do Mundo, não sei o quê, arena multiuso, arena inteligente. Mas quantos neurônios tem essa arena aqui? Tem um show de música, tem que arrancar o gramado todo, fica inutilizado o estádio para aquilo que ele foi construído, que é o jogo. A arena multiuso não tem nem pista de corrida em volta. Que multiuso para qual o outro uso além do futebol ou do show? Que show teve nos estádios todos do mundo há muitos anos, a vida inteira. E não precisava chamar de arena multiuso, arena inteligente. Inteligente e multiuso era o Pacaembu, o velho Pacaembu, quando tinha concha acústica. Verdade. Por quê? Porque era um espaço destinado a apresentações musicais, shows, sinfônica e tudo mais, que não mexia com o gramado, né? E tinha lá a pista de atletismo, tinha combinado ginásio, não sei o que. Isso é multiuso. Isso porque foi conseguido. Eles enganam e o povo entra nessa com a maior tranquilidade. Eu fico doente de ver isso, viu? Fala, bruxa. Sobre o Santos jogar no Pacaembu, aí sim, tudo bem. O Pacaembu também é a casa do Santos e será muito bem-vindo. E finalmente vai ter torcedor, porque lá na Vila o torcedor não prestigia muito, não. É só verdade. Corneta. Tá uma vergonha, mas né? Presença, torcer mesmo que é bom. É.